Saudações rubro-negras, flageniais! Hoje nós vamos falar da partida entre Flamengo e Vasco. Qual a diferença? Na folha salarial dos rivais, daquele jeito que a gente sempre faz aqui no canal. Primeiro eu te trago os fatos e as notícias, depois eu dou a minha opinião, mas antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Sem mais delongas, vamos à informação. Onde assistir Flamengo e Vasco? O confronto deste sábado, dia 8 de hoje, né, pessoal? Entre Flamengo e Vasco, válido pela volta da semifinal do Campeonato Carioca 2025, terá transmissão da Globo TV aberta, Sport TV, TV fechada e Premier Pay-Per-View. A bola rola no Maraca, a partir das 17h45 de Brasília. Provável escalação do Flamengo: Rossi, Wesley, Danilo, Léo Pereira, Alexandro ou Varela, Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta ou Luiz Araújo, Gerson, Gonçalo, Plata e Bruno Henrique. Fora da última partida, Juninho, Danilo e Alexandro devem ser relacionados. Após ficar no banco semana passada, De La Cruz também deve ganhar minutos, mas a titularidade ainda é dúvida por conta da falta de ritmo de jogo. As ausências confirmadas são os atacantes Pedro, que evoluiu na recuperação após cirurgia do joelho, Everton, Cebolinha e Michael, né? Com lesões na posterior da coxa, e Vina, que só deve voltar no segundo semestre, né? Lá para julho, agosto. E talvez ainda, não tem nada concreto não, porque a lesão dele foi muito mais grave do que a, por exemplo, do Pedro, né? Créditos lance, tá, pessoal? Além da rivalidade histórica, o clássico também marca o confronto entre dois clubes com realidades financeiras bem diferentes. A disparidade pode ser observada na folha salarial das equipes, que coloca o rubro-negro com uma vantagem significativa sobre o Cruz Maltino. Diferença milionária nas folhas salariais. O Flamengo tem a folha salarial mais alta do futebol brasileiro, com gastos superiores a 25 milhões de reais por mês com seu elenco. O clube mantém um dos times mais estrelados do país, contando com jogadores de alto nível e contratos milionários. Já o Vasco opera com uma folha na faixa de 15 milhões de mensais, né, por mês de reais mensais. Valor bem abaixo do rival. Apesar da transformação em SAF e das recentes contratações, o Cruz Maltino ainda trabalha para equilibrar as finanças e fortalecer seu elenco de forma sustentável. Pessoal, a gente já sabe muito bem que o Vasco ele passa por uma crise financeira e eu falo até mesmo de identidade, né? Depois da 777, voltou, né, para a instituição, né, para o Clube Vasco da Gama, e a gente sabe que as coisas estão de vento para pior, né? Infelizmente. A gente aqui, lógico que a gente não gosta do Vasco, mas seria importante o Vasco voltar, pelo menos, a disputar alguma coisa aí, porque a rivalidade faz bem para todos, né? Reflexo no desempenho, né? E no mercado de transferências também, essa diferença financeira, né? Na folha salarial impacta também diretamente o perfil de jogadores que cada clube pode contratar. Enquanto o Flamengo disputa reforços com os gigantes da Europa e investe pesado em salários para manter seus craques, o Vasco precisa adotar estratégias mais cautelosas no mercado. Mesmo com a diferença financeira, o clássico promete ser equilibrado dentro de campo, né? No futebol, a folha salarial não garante vitórias e o Vasco tentará surpreender o rival para avançar à final do Cariocão. Será que a diferença de investimento vai pesar no resultado do jogo? Como é de praxe aqui, eu te dei os fatos e as notícias, agora eu te dou a minha opinião, né, pessoal?
Eu realmente gostaria de acreditar, tá, pessoal, que o jogo possa ser equilibrado, como o Felipe mencionou na entrevista coletiva após o primeiro confronto. Mas, na verdade, vejo até a possibilidade de um placar mais elástico do que o anterior. O Flamengo chega descansado, pessoal, com uma semana livre para treinar, enquanto o Vasco precisou jogar contra o Caxias pela Copa do Brasil. O time gaúcho é bem estruturado e competitivo, o que exigiu um grande, no caso, esforço, né? Do Vasco para garantir a classificação. Além disso, há uma diferença técnica significativa entre as equipes, né, com o Flamengo se sobressaindo em qualidade. O rubro-negro tem a vantagem, né, do empate e venceu o primeiro jogo, o que obriga o Vasco a buscar o resultado, precisando vencer por 2 gols de diferença. Isso torna pouco provável, tá, que o Vasco consiga reverter a situação e chegue à final do Carioca. No primeiro confronto, como mencionei aqui no canal, o Flamengo teve um primeiro tempo muito abaixo, tá? Eu não vi o Vasco jogando isso tudo que o pessoal fala. Eu acredito e eu enxerguei no jogo que o Flamengo sim teve um primeiro tempo muito abaixo do que a gente espera de um time como da qualidade que tem o Flamengo, permitindo que o Vasco fosse superior em alguns momentos. Para evitar que isso se repita, a equipe precisa entrar ligada desde o início, né? Com intensidade alta, como fez no segundo tempo. Além disso, é fundamental não cair na provocação dos jogadores adversários, né? O jogo violento só favorece o Vasco. Se o Flamengo jogar futebol, sua superioridade naturalmente aparecerá, e disso eu não tenho dúvidas. Além disso, a diferença salarial é um dos fatores que pesam nessa comparação. Ainda assim, acredito que mesmo com uma folha de 15 milhões, o Vasco gastou muito mal, considerando, né, o elenco que montou. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. E lembre, o único rubro-negro que existe é o Flamengo. O resto é tudo vermelho e preto. E não se esqueça, meu querido, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fla Genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, ou mais amado, ou mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras! Até mais!